Isso é assustador. Você tem que ouvir isso. Este é o meu pai, Herbert Richard Greenleaf I. É um prazer conhecê-la. O Dick soube escolher muito bem. É ótimo. Será que você poderia ir até a Itália e trazê-lo de volta? O quê? Eu pagaria. Se você fosse à Itália e trouxesse o meu filho de volta, eu pagaria $1000. Fala pessoal, esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. Com o sucesso de Saltburn, filme que causou aí certo alvoroço por ser meio diferentão, e tem como protagonista um sociopata obcecado pela vida extravagante das altas classes, com a sua homossexualidade ali reprimida, se infiltrando na vida de pessoas snobs, eu parei, pensei um pouco, onde é que eu já vi isso? Eu lembrei que Hollywood já tinha trabalhado nessa temática de um jeito muito melhor no passado, então hoje eu quero revisitar com vocês um dos meus suspenses favoritos, um clássico da tela quente na Globo, ele que completa 25 anos do seu lançamento agora em 2024, já que saiu ali na cara da virada do milênio, O Talentoso Ripley, de 1999, estrelado por Matt Damon e dirigido por Anthony Minghella, baseado no livro de Patricia Highsmith, de 1955, escritora famosa por seus thrillers criminais psicológicos com aquela pegada noir. E qual que é das ideias do bagulho? Eu vou começar falando sobre a premissa e o desenrolar da trama, e mais pra frente vai ter spoiler, tá? Tom Ripley é um jovem rapaz talentoso, de origem humilde, do qual não sabemos muito sobre o passado, família, relacionamentos, etc. Ele vive sozinho no seu apartamento em Nova York e numa bela tarde vai a um evento trampar de pianista como apoio de uma cantora de ópera, e tudo começa com um casaco emprestado, como ele mesmo fala na narração do início, um casaco de Princeton, uma das maiores faculdades lá dos Estados Unidos, que o Tom pega emprestado de um amigo por puro acaso do destino, e isso chama a atenção de um senhor rico que tava lá no evento, que olha pro Ripley, gosta da cara dele e fala: "Poxa, você estuda em Princeton? Ah, então você conhece meu filho, Dick, ele também era de lá." E o Ripley, por algum tipo de impulso, mantém essa aparência. Sim, conheço. E é quando o velho faz uma proposta pra ele. O que acontece? O filho dele, o tal do Dick, é daqueles playboy bom vivant que não quer saber de mais nada da vida, a não ser o que ela tem de melhor. Mulheres, música, festas, praias, barcos, lugares paradisíacos e por aí vai. É o que eu chamo de rico inteligente. O pai dele já é o contrário, um coroa daqueles bem sisudo e sério que não aprova a vida que o filho leva, então ele pede que o Ripley, ou seja, o suposto coleguinha de faculdade do seu filho, pegue um avião e vá até a glamurosa costa da Itália, que é onde o seu filho tem vivido ultimamente, e o convença a voltar pra Nova York pra se endireitar e tomar parte nos negócios da família. Em troca disso, ele vai dar pro Ripley $1000, que naquela época era dinheiro pra cacete. Naquela época eu digo provavelmente os anos 60, que é quando o filme se passa. Não existe uma confirmação exata, mas a gente assume que seja no mesmo período do livro, que conta uma história ali passada na mesma época da sua publicação. Já no filme eles dão uma de não sei, pode ser nos anos 60, 80, 90, no fim não faz tanta diferença. Enfim, o Ripley, já seco, com a mão na pica, aceita a proposta e lá vai ele pra Itália. Chegando lá ele dá uma sondada, começa a estudar o Dick de longe, que tá vivendo lá nas praias com a sua namorada Marge, dá um jeito de se aproximar deles, faz amizade e acaba se afeiçoando muito ao Dick. Se afeiçoa, eu tô sendo bem suave, né? Ele se apaixona doentiamente pelo cara, seu estilo de vida, seu jeito, sua energia, enfim. No filme tem que ficar mais atento ali pra entender que o Ripley é gay, no livro deixa isso mais claro. Ele logo fala pro Dick a verdade, que o pai dele mandou ele lá pra trazer ele pra casa, e abandona esse plano completamente, começa a dar altos rolê com o Dick pela Itália, os dois fazendo uma farra com a grana do velho, engabelando ele, escrevendo carta. O quê? Vai quebrar minhas costelas! E só um adendo sobre o Dick, ele é daquelas pessoas muito extremas, 8 ou 80. Então, a princípio ele se impressiona com o Ripley, gosta da companhia dele, acha ele um rapaz interessante, mas quando ele espreme a laranja toda e a pessoa já não agrega muita novidade pra ele, e cai no tédio, aí ele já muda da água pro vinho, começa a estranhar ele, humilhar, fazer ele se sentir mal. E aí vai minha dica, fiquem longe de pessoas assim, seja amigo, namorado, parente, o que for. Tem pessoas, geralmente quem tem dinheiro, apesar de uns fudidos fazer isso também, que o modo de vida é consumir tudo. Como se consome comida, esporte, filme, tem gente que consome pessoas, como se fossem produtos. Uma vez que esse produto já não proporcione mais prazer pra elas, são descartados. Enfim, mas aí beleza, entre idas e vindas, os dois passam altas aventuras na Itália, vão a shows de jazz. Aliás, esse filme me fez passar a curtir muito jazz, um estilo de música muito top, refinado, envolvente. Enquanto isso, o Ripley cada vez mais vai se aficionando pelos luxos da socialite, como se ele enfim tivesse entendido seu lugar no mundo. É aqui, na riqueza, no bem bom,
com essas pessoas, com esse estilo de pensar e viver. A Marge vai ficando à margem, com perdão do trocadilho, e ela vai ficando meio de escanteio conforme o Ripley e o Dick vão se aproximando, só que ela não grila muito com isso, porque conhece o namorado que tem, sabe que é só uma fase, que logo ele vai desencanar e voltar a dar atenção pra ela, então deixa os garotos se divertirem. Meu Deus, dá vontade de transar com cada mulher que eu vejo pelo menos uma vez. Só uma? Com certeza só uma. Tchau. Tom Ripley, Fred Miles. Tom. Entra na história então um outro amigo do Dick, Fred Miles, que assim como ele é outro bacana que vive pra Esbórnia. Então o Dick subitamente perde o interesse, vira pro Ripley e decide que o tempo deles juntos acabou, que era melhor ele voltar pra América. O Ripley nisso fica desesperado porque a obsessão dele pelo cara já tava num nível perturbador. É como se tirasse o chão dele a ideia de ficar sem ele, né? O Dick, querendo ou não, já tinha sacado qual que era a do Ripley, que ele era picareta e tal. Ele não é um cara bobo, ele se liga. Só que ele não se importa muito porque até então estavam curtindo ali o rolê. E apesar de, no início, o Ripley se aproximar dele com uma mentira, ele desde então passou a ser verdadeiro, né? Ele se entrega pro Dick. Fatalmente, antes deles se separarem, o Dick fala pra eles darem o último passeio numa cidade italiana que ele tava considerando comprar uma casa. E assim, lá vão eles pra uma despedida, quando durante um passeio de barco começa uma discussão entre os dois. O Ripley fala demais, diz não entender por que o Dick pretendia casar com a Marge, já que vive traindo ela. O Dick já se irrita e começa a humilhar pesado o Ripley, chama ele de parasita, diz que ele não tem que opinar em nada. Eu não posso nem me mexer com você aqui em cima. Você me dá nojo, eu não consigo me mexer com você falando. Cala a boca. E o negócio vai intercalando até que o Ripley, num surto de raiva, dá com o remo na cabeça do Dick, o ferindo. Os dois se embolatam na porrada e o Ripley termina o serviço, matando o boy. É a partir daqui que o filme ganha um ar mais sinistro e vira de fato um suspense, porque o Ripley resolve dar um fim no corpo e, para delírio da plateia, assume a identidade do Dick, pega os documentos, o anel, muda o penteado, tira o óculos, muda de postura, a expressão, a voz e acabou. A partir daí ele vira o Dick, só voltando a ser o Tom Ripley quando necessário, por exemplo, pra enganar a Marge, dizendo que o Dick mandou recado falando que ia viajar sozinho, que precisava de um tempo pra ele, pra ela pensar que o noivo tava deixando ela e não ficar procurando por ele. Quando o Ripley já tá acostumado a viver como o Dick, já tá no automático, frequentando lugares caríssimos, flertando com uma mulher da alta nobreza, ele compra uma puta propriedade, decora ela do jeito que ele bem quer. Em meio a tudo isso, eis que alguém bate a porta dele. Dick, abre, sou eu. É o Fred, deixa eu entrar. Ao olhar pelo olho mágico, ele percebe que era o Fred, chamando pelo Dick, que ele não via há muito tempo e tava querendo rever o amigo, que ele só encontrou porque o Ripley tava numa propriedade isolada ali na Europa. Ele só encontrou porque ele conseguiu rastrear o cartão de crédito. E aí, nesse momento, o cu fecha demais, ele bagunça o cabelo, bota o óculos e atende o Fred, todo sem jeito, oi, e diz que o Dick tinha ido jantar no hotel da cidade. O Fred já fica com 1000 pés atrás, jantando uma hora dessas, o Dick... Com certeza não. Se me falasse que ele tava almoçando, talvez eu acreditasse. Aí, irmão, o tempo começa a fechar, eles vão se estranhando. E o Ripley dá-lhe na cabeça com o busto romano que ele tinha comprado, segunda vida que o sociopata tira, outro milionário que tem o CPF cancelado de bobeira. E é depois daqui que o filme dá uma acelerada, porque o Ripley precisa segurar as pontas, tanto como o Dick, pra falar com a polícia italiana e falar que ele bebeu com o Fred, mas que ele foi embora cedo e que não viu ele mais, como também como Ripley pra se acobertar com os americanos, a Marge, o pai do Dick. Vira um puta jogo de xadrez e, além de tudo, ele quer seguir vivendo como o Dick, né? Usufruindo de todos os benefícios da alta sociedade, saindo com a sua nova crush rica que ele conheceu no aeroporto. Inclusive, tem uma cena que sempre me dá um embrulho no estômago, que o Ripley tá lá como se fosse o Dick na ópera com a menina. Ela crente que ele é o Dick, né? A quem ela só conhecia pela reputação, aquela coisa da bolha dos ricos. E aí a moça vai no banheiro e quando ele dá de costas, aparece a Marge. Nossa, Ripley, você tá aqui? E aí ele fica branco, tira o anel rapidinho, disfarçado, aí dá uma desculpa e vai embora. Essa parte é chocante, porque a farsa que ele constrói como o Dick é tão convincente que até mesmo quem tá assistindo o filme, por um momento esquece que ele não é o Dick. E aí quando aparece alguém que conhece ele, tudo vai pro ralo, você leva um soco, tá ligado? Eu vou dar uma pausa antes da gente comentar o desfecho do filme pra me aprofundar mais na experiência em si, começando pelas atuações desse filme, que são gigantes. O Matt Damon como Ripley dispensa comentários, é um sociopata assustador e ao mesmo tempo adorável. É como dizem, você vai sempre simpatizar com a narrativa do personagem, cuja história tá sendo contada pelo olhar dele. Então, por mais atrozes que sejam as façanhas do Ripley,
Por mais que ele seja doente, você sente medo por ele quando ele tá perto de ser pego. Você, por mais incrível que pareça, busca entender o lado dele, os sentimentos dele. E o fato desse lado perigoso e assassino dele ser misturado a uma inocência, um cara jovem, bonito, talentoso, amante das artes, tímido, somado a ele só lidar com gente mesquinha da pior espécie, já que ele é uma ovelha desgarrada ali, um pobre infiltrado no meio dos ricaços, não tem jeito, você compra o lado dele, se sente até cúmplice dos crimes. Pra mim, o filme, quando é bom, faz isso mesmo com o espectador, deixa ele em contradição, né? Faz ele refletir, repassar os eventos na cabeça, pensar nos limites do certo e errado, na complexidade daquilo que a gente chama de justiça, né? Mas isso só até o desfecho real do filme, a última cena de fato, e aí o Ripley perde qualquer simpatia que possa ter sobrevivido por ele até lá. Mas isso eu comento daqui a pouco. O Jude Law como Dick é outro acerto fudido do filme. É outro babaca, carismático, desgraçado, que você não gosta, mas ao mesmo tempo gosta e quer ir pra noitada com ele, curtir um jazz. Que sujeito perverso, doido. Ele é uma pessoa que passa muita energia e, como um bom playboy mimado que ele é, trata tudo e todos como se estivessem à disposição dele, que na verdade está mesmo. É aquela pessoa que não consegue nem mensurar o que é um tempo ruim, um sofrimento real na vida. Tanto que na cena que aparece o corpo boiando de uma mulher, que é uma italiana casada, que ele tinha engravidado, a mulher vai e pede ajuda financeira pra ele, ele nega, ela vai e se mata, ele dá uma surtada, fica gritando, por que não chama a ambulância? Destrói a mesa, a mulher já morta há horas no mar. E é isso, a cabeça de um sujeito desses não sabe processar luto, dor pelo próximo, enfim, o sofrer na sua essência. Por isso que resulta nessa fúria, nesse piti que ele dá, porque ele quer mais é ir pra praia seguinte, pra festa seguinte, onde ele vai espremer toda a fruta que ele quiser até a última gota e vida que segue. O que pro Ripley, que já vem de uma realidade oposta e cujo maior sonho é ter uma vida como a do Dick, é motivo de encantamento e paixão e, como consequência, ódio quando o Dick começa a perder o interesse por ele e pretende, como eu disse, ir pra aventura seguinte. Afinal, haviam ainda muitos Ripleys por aí pra ele conhecer e se entreter. É por isso que não tem como não comparar o Ripley com o Saltburn. A relação entre os dois personagens principais é exatamente igual. Como o moleque do Saltburn fala no final do filme, ele amava o cara ao mesmo tempo que ele odiava, mas acima de tudo, e o mais importante, ele queria ser o cara. Destaque para os dois na cena do barco quando o Ripley mata o Dick. O Matt Damon engasgado de raiva, fala chorando quando o Dick começa a humilhar ele. Eles estão lá conversando de boa no começo. O Ripley eu sinto que tá naquele meio de campo, tipo... Pô, Dick, tá ligado? Eu cheguei mentindo, mas eu realmente me conectei com você, com o seu mundo, eu me entreguei, me abri com você. Me deixa fazer parte disso, que eu tenho muito a agregar, eu já provei isso. Enquanto que a mentalidade do Dick já é outra. É mais pra... Filhão, esquece. Você é encostado que só quer o meu dinheiro, eu já tô de saco cheio, sai fora. Tipo, ele ignora tudo que o Ripley fez por ele, deu pra ele, com a própria companhia, amizade, admiração, foda-se. Meu dinheiro, meu dinheiro. Na hora de acertar a contabilidade é só isso que importa. O tanto que o Matt Damon passa de desgosto e revolta antes de dar a remada na cara do Dick é o mesmo tanto que o Jude Law passa de filha da putagem do jeito que trata ele, chama ele de chato, fica balbuciando pra provocar. Mano... Que ódio! Você é um carrapato. Sabia disso? Você é um chato. Você é muito chato. E claro, Fred Miles, interpretado pelo gênio, nas palavras do próprio Matt Damon, um dos maiores atores que já existiram. O saudoso Philip Seymour Hoffman, interpretando outro rico nojento, mais de uma raça diferente do Dick. Eu diria mais comedido e velado, mas não menos pau no cu. A hora que ele chega suspeitando do Ripley é tão emblemática, porque a única razão dele ter desconfiado e descobrido o que o Ripley estava fazendo é porque ele, como um bom burguês safado, soube farejar. É aquilo. O que esse pobre ainda tá fazendo aqui? Ele olha pro Ripley, já bem vestido, mais rebuscado. Primeiro ele zoa a decoração que o Ripley escolheu pro lugar, fala que é cafona. Aquilo de muita pinta de riqueza esse lugar. Que rico é esse que precisa gritar que é rico? E ele já estranha, ele sabe que não é a cara do Dick aquilo, né? E aí ele olha o Ripley nos olhos e basicamente diz: se coloca no seu lugar, você não é um de nós. Não adianta se vestir, agir e falar como um de nós. O seu lugar é fora dessa roda, amigão. É no Delecroce, fora do curso. É no Delecroce, fora do curso.
Você aprende rápido, né? Não sabia distinguir uma bunda de um cotovelo, agora já dá informações. Esse filme é competente demais em saber a hora de fazer o nosso sangue subir, que é justamente quando o Ripley assassino vai ficar online e cometer os seus crimes, pra gente justamente ficar, foda-se, é isso mesmo, dá nele. A Gwyneth Paltrow, também conhecida como a ladra do Oscar da Fernanda Montenegro, ou Mina do Homem de Ferro, ou Mina do Jack Black, é o ponto mais inexpressivo aqui. Ela fica boa parte do filme com uma carinha meio de tonta. Conforme ela vai aceitando com muita dor de corna que o Dick supostamente não queria mais saber dela, ela vai ficando mais insuportável. Chega uma hora que tu fica, tá querida, desencana, o maluco vivia te traindo. E ela lá, dando trabalho pro Ripley, cadê o Dick, cadê o Dick? E o auge é na reta final, quando ela encontra o anel do Dick nas coisas do Ripley. E qual a brilhante ideia que ela tem em seguida? Vai na polícia? Vai pra rua? Não, ela vai falar com o Ripley. E só não é morta porque o Peter, que é um amigo dela, um personagem que surge só aqui no terceiro ato, chega e o Ripley é obrigado a se conter. Esse ator que faz o Peter é aquele que faz o Commodore Norrington no Piratas do Caribe. Eu demorei 1000 anos pra reconhecer porque ele tá mais jovem. Aliás, essa galera toda tava na flor da mocidade, né? O Matt Damon com seus 58 quilos. Hoje ele tá porpetinha, o tempo passa, mané. E por fim tem a Cate Blanchett fazendo outra riquinha aleatória que se apaixona pelo Dick, sem saber que ele na verdade era o Ripley. Outra personagem detestável, a superficialidade em pessoa. Cada vez que ela encontra o Dick falso, ele tá mais afundado em investigações e acusações pela morte do Fred, pela amante italiana, o noivado com a Marge que ele abandonou. E ela só... Esses tabloides sempre tentam nos importunar, não é, querido? Vamos à ópera. Ou seja, tô nem aí pra quem você é, o que você fez, o que me importa é o seu nome, o seu status. E seguindo essa lógica, dá pra dizer que o Ripley nem tá enganando ela, né? Se só o que importa é o nome e o dinheiro do Dick, tá aí. Isso ele tem pra ela. É uns paradoxos que o filme cria que deixa a crítica mais interessante, né? Sai do básico, os ricos são superficiais. E realmente mostra, não, sério, olha o nível do bagulho. Até a morte do Dick, dá pra encarar o filme como um road movie, um drama com romance, né? O primeiro ato dá pra ver com bastante leveza. Depois que vira o thriller, o suspense, já fica com uma carga mais pesada, eu faço bom proveito dessas duas facetas do filme. Enquanto o Ripley tá lá andando de moto com o Dick pela Itália, tocando nas festas, eu gosto de curtir com eles. E quando o Ripley tá escondendo corpos, enganando pessoas, eu tô lá sentindo aflição e medo com ele. Mas as minhas partes preferidas do filme são essas que a crítica social se faz presente de uma maneira mais sutil. Seja no início, com o tratamento diferente que o Dick dá pro Ripley, dependendo do humor dele, o Fred Miles tirando uma onda com a cara dele, a própria Marge, por mais que ali seja a pessoa mais doce, que mais trata o Ripley com dignidade, até ela você percebe que no fundo olha pro Ripley com um senso de... Eu acho muito fofinho esse pobre, né? É legal levar ele pra passear. Uma coisa totalmente estrutural. Como também tem a crítica mais escancarada, que é nos papo torto da Cate Blanchett, ela falando... Quando a gente tem dinheiro, mesmo desprezando isso que nós fazemos, concorda? Nós nos sentimos à vontade junto com outras pessoas que têm e que desprezam. Eu sei. Aquele diálogo antes da morte do Fred, por aí vai. Já as partes que eu menos gosto são as investigações, que a polícia e o detetive ficam em cima do Ripley e ele precisa dar um jeito de enrolar todo mundo. Pra mim dá uma canseira ali e se prolonga um pouco. Chega uma hora que dá raiva, é tão burra e submissa que a polícia da Itália é. E aí eu já não sei se... isso faz parte da crítica do filme, de dizer que a polícia sempre vai dar um tratamento especial pro rico, ou se é só a visão de um filme enquanto produção americana, de achar que as autoridades dos outros países vão ser sempre pateta e abaixar a cabeça pra investigar do rico de Nova York. Me digam aí nos comentários o que vocês acham. Agora eu acho que irritei o senhor. Desculpe. Acho que me expressei mal. É, com toda certeza. É. Tudo culmina no fim da investigação do detetive particular que o pai do Dick contrata, e quando você acha que o Ripley vai ser preso, eis que o detetive faz todas as conclusões erradas, acreditando que o Dick matou o Fred e fugiu e é isso mesmo, e o pai dele considera agora o Ripley o seu novo filho e dá toda a fortuna pra ele, mesmo com a Marge berrando que ele era o assassino e ninguém acredita nela. Mas é aquilo, eu fico com a impressão de que essa decisão do pai do Dick era uma cegueira obstinada, e eu acho que no final o velho meio que cansou de correr atrás do filho, que a vida toda só deu problema e desgosto, então ligou o dane-se pra verdade e adotou uma que fosse mais conveniente. A própria investigação do detetive foi enviesada por esses desejos dele, tanto que o detetive parece ser um cara bom no que faz, ele sabe que o Ripley nunca estudou em Princeton, mas mesmo assim ele releva tudo pra dar pro Dick pai o que ele queria, como se no final só estivesse ali cumprindo ordens.
No final, o Ripley tá numa viagem de cruzeiro com o Peter, com quem ele desenvolve um romance ao longo do terceiro ato, uma paixão genuína, o cara gosta mesmo do Tom, e ambos estão dispostos a começar uma vida nova juntos, e você pensa que vai acabar por aí, mas aí vem a cereja do bolo, que é quando o Tom esbarra com a personagem da Cate Blanchett no navio, ele volta a assumir o papel de Dick, volta pra cabine que tá o Peter e abraça ele, e pede que ele cite coisas boas que ele gosta sobre Tom Ripley. Enquanto o Peter cita essas qualidades que ele gosta no Tom, a gente só ouve o barulho do Ripley estrangulando o Peter até a morte, para que assim ele possa para sempre viver como Dick e casar com a bonitona, ir pra festas caras e ir pra ópera para sempre. Foi mal. Que filme foda, que final pica, muita coisa pra se pensar. Começando que seria um furo de roteiro, talvez. Tipo, como é que ele mata o cara na cabine de um cruzeiro e vai sair impune dessa? Que o filme acaba, né? Tu não sabe. Tudo bem que o miserável já provou ser um gênio, eu não duvido de nada. Mas, cara, que revolta que me dá ele matar o Peter. O cara era um amor com ele. E o pior, o Ripley era gay, mano. Talvez isso não fique tão claro numa primeira assistida, mas tá lá a paixão dele pelo Dick, depois pelo Peter. O único interesse que ele tinha na personagem da Cate Blanchett era o do status social, ele não desejava ela de nenhuma outra forma. O sangue dele fervia era pelo Peter, e mesmo assim ele escolhe matar o Peter, ou seja, matar o cara que ele gosta, matar a vida que ele teria como Ripley, que já seria uma vida de riqueza com o bônus do amor, pra continuar vivendo sob a farsa do Dick, porque no final, o que ele mais queria era isso que não se pode tocar nem conquistar, ele queria essa coisa nata da aceitação das pessoas, das altas rodas, e isso não é só sobre dinheiro, porque pra essa galera não importa você ter dinheiro, isso não te faz um deles, ou você é ou você não é, a burguesia é assim. E a única maneira do Tom fazer parte daquilo é sendo o Dick, e pra isso ele sacrificou tudo, matou o Peter, matou sua identidade antiga como Ripley, e no fim a câmera ainda foca na cara dele em meio à escuridão, cheio de demônios assombrando ele. Como Peter diz antes de ser morto, o Tom tem pesadelos, tem coisas que ele não me conta, e tá aí, vai ter pesadelo pro resto da vida, cada vez piores, porém comendo caviar ao som de violino. Esse filme é baseado no romance original da Patricia Highsmith, mas não foi a primeira adaptação cinematográfica. Em 1960, 5 anos depois da publicação do livro, foi lançada a primeira versão que chegou no Brasil como O Sol por Testemunha, com Alain Delon no papel de Tom Ripley, ator franco-suíço que virou símbolo sexual nos anos 60 e 70 por conta desse papel. Por uma incrível coincidência, se envolveu numa polêmica aí no dia que eu tô escrevendo esse vídeo, eu dei um Google e ele, aos 88 anos, teve um fucking arsenal apreendido em casa, vários fuzis, 3.000 cartuchos, ô louco. Depois desse, a Patrícia publicou mais 4 sequências, eu vou comentar sobre cada uma delas rapidamente. O Ripley Subterrâneo foi a primeira sequência, tipo o Ripley 2, que saiu em 1970, 15 anos depois do original. E vai se passar 6 anos depois da história. O Ripley agora vive com a sua esposa numa bela propriedade no sul da França. E, além de circular pela Europa gozando da boa vida com a fortuna do Dick, ele também chefia um esquema de falsificação de quadros, até que suspeitas começam a ser levantadas contra ele, o que o leva novamente a tomar medidas drásticas. Esse livro ganhou uma adaptação para os cinemas em 2005, com Ripley no Limite, onde o personagem foi interpretado por Barry Pepper, também conhecido como o policial mais insignificante da Espera de um Milagre, e também conta com outros nomes de peso no elenco, como Willem Dafoe. Em seguida temos O Jogo de Ripley, 1974. A vida tranquila que Ripley leva perto de Paris vira de cabeça para baixo quando ele se vê no centro de uma sucessão de crimes envolvendo famílias da máfia italiana e o submundo dos jogos de azar. Esse livro ganhou 2 adaptações para as telas, sendo a primeira em 1977 com o filme O Amigo Americano e a segunda com o remake O Retorno do Talentoso Ripley de 2002, com John Malkovich como Ripley. Sim, E Lina Headey, nossa Cersei, também tá no elenco. O Garoto que Seguiu Ripley, 1980. Ripley segue vivendo na França quando um adolescente se aproxima dele pedindo um emprego. Logo, Ripley percebe que o garoto não é quem diz ser e que foi até ele por admirar sua reputação questionável, da qual tantos falam. É tipo um God of War 2018 do Ripley, né? Ele passando por uma nova geração seus conhecimentos e técnicas. Esse já não ganhou nenhum filme, assim como o último livro lançado pela Patricia Highsmith, que é Ripley Debaixo d'Água, de 1991, onde um corpo é achado durante uma pesca, corpo de um homem que o Ripley tinha matado nos livros anteriores, e ele passa a sofrer ameaças de exposição por um homem. O Ripley então se vê obrigado a deixar a vida pacata de lado e voltar pra ação nessa narrativa final eletrizante. Tom Ripley. Tom Ripley. Thomas Ripley. I like the name.
por fim, e não por acaso que eu não sou bobo, vou estar lançando esse vídeo faltando poucos dias para a estreia da nova série da Netflix, intitulada apenas de Ripley, que vai novamente adaptar o romance original, ou seja, um remake desse filme de 99. Dessa vez quem vai dar vida ao personagem vai ser o ator Andrew Scott, o padre da Fleabag. Esse ator, por mais que não tenha tido tanto protagonismo até então, já apareceu em bastante coisa. Eu estranhei um pouco de início essa escalação, porque já é um cara mais velho, com seus 47 anos, e o Matt Damon tinha só uns 20 quando fez o papel, como de fato é o Ripley nos livros, um rapaz mais jovem. Só que aí quando saem as primeiras imagens e o trailer eu já me rendi, o cara tem presença de tela, tem uma cara de galã psicopata, eu acho que pode dar muito bom, mas agora, a série tem que ser boa também, né? Espero que a Netflix não se precipite. Pelo que eu posso ver, vai ser toda em preto e branco, que combina com o tom noir da escrita da Patrícia, né? E eu acredito, pelo menos de acordo com o trailer, que eles vão brincar um pouco mais com a linha temporal dos eventos, já tendo início o Ripley vivendo ali como Dick depois de toda a treta, e através das suas memórias e das investigações ele vai lembrando como tudo foi chegar até ali, que pode ser bem interessante. Ou talvez eles façam igual o Better Call Saul, no presente seja preto e branco, e quando forem rolar cenas no passado, tenha cores. Não sei. Enfim, tô bem curioso pra ver essa série, estreia 4 de abril, pelo menos nos Estados Unidos, espero que a estreia no Brasil seja simultânea. A Dakota Fanning vai interpretar a Marge. De novo eles pegam uma mulher magra pro papel, sendo que no livro a Marge é descrita como gorda. Não dá pra entender isso, né? Se esse vídeo tiver o devido retorno, talvez eu faça um vídeo comentando sobre a série, quem sabe. E é isso então, cuidado com as amizades, sempre cheque o RG dos seus amigos, e a gente se vê por aí.